Boa noite. Hoje é dia 29 de outubro de 2025. Hoje a gente começa essa apostila aqui nova da mística ocidental. Muito bem, só um momento, deixa eu fazer uns ajustes aqui. Isso. Então, nós já vimos esse curso uma outra vez, mas a proposta é completamente diferente. Ficou uma coisa um pouco insatisfatória. Então vamos ver aqui, ó. Na primeira vez, o curso era inspirado nesse livro, um livro de Anselmo Grün, Mística, Descobrir o Espaço Interior. Mas acontece que conforme o curso foi andando, eu fui achando o livro, achado assim, o máximo quando eu li, né? Mas a gente acha o máximo que a gente conhece a mística cristã. Mas aí, conforme eu fui conhecendo mais durante o próprio curso, aí eu comecei a achar o livro, sinceramente, muito fraquinho, muito introdução. Tá? E aí eu senti a necessidade de fazer um curso bem mais extenso, porque realmente o assunto merece. E o autor deixou de fora as coisas mais importantes. Ele diz fulano, tal, fulano, quase um histórico. Mas o que importa mesmo são as coisas que eles falavam. Então eu reformulei tudo e ampliei. É um curso também muito maior, tá bom? Então, já essa referência eu só botei aqui para explicar para vocês, porque na verdade eu nem ponho mais na apostila, tá? Bem, nós vamos começar falando mística ocidental. O que é a palavra mística? O que é ser místico? Então vamos começar por aqui. Pronto. Então, as palavras místico e mistério têm a mesma raiz. O misticismo, do modo como geralmente é conhecido, é um fenômeno religioso. Embora a relação entre os dois, entre o misticismo e a religião, seja muito difícil de definir. No uso corrente, o termo é sempre usado para designar a profundidade da fé de alguém. A pessoa que reza é religiosa, mas a pessoa que realmente vive seu significado é mística. Joseph Dunn. Mística, misticismo, é o contato de uma verdade espiritual, divindade ou Deus através da experiência direta ou intuitiva. Tá? Então, místico e mistério têm a mesma raiz. Remete a Deus, a verdade espiritual, mas uma experiência que tem que ser vivida, direta, intuitiva. O misticismo se define como um tipo de religião que enfatiza a atenção imediata da relação direta e íntima com Deus, ou com a espiritualidade, com a consciência da divina presença. É a religião em seu mais apurado e intenso estágio de vida. O iniciado que alcançou o segredo, o mistério, é chamado místico. Os antigos cristãos empregavam a palavra contemplação para designar a experiência mística. Então, contemplativos eram místicos. Contemplar é entrar em experiência mística. Mística. Platão descreve a mística como a ascensão da alma para a contemplação espiritual de Deus. Para a filosofia neoplatônica, a mística é o conhecimento da verdade oculta no mistério. Conhecimento que só aquele que se desliga do mundo pode alcançar, podendo assim contemplar
mais profundamente o âmago da divindade. Isso é Wikipédia, hein? Dicionário. Bom, agora vamos ver o que alguns grandes nomes da igreja falam sobre a própria mística, né? O que é mística? Então, o primeiro é Pseudo Dionísio Areopagita, século V e VI depois de Cristo. É antigo. A mística teologia mística, é o caminho que conduz à união com Deus, que está além de todo ser e de todo conhecimento humano. Não por meio do discurso, mas do silêncio e do não saber. Quer dizer, o conhecimento humano não é saber verdadeiro. Então, a gente abre mão da razão e da mente humana para mergulhar no silêncio e encontrar Deus, que deve ser vivido e não pensado. Vamos para outro, Isaac Ossírio, século VII. A mística é o silêncio do coração. Olha, outra vez, o silêncio do coração diante dos mistérios de Deus. Quem conhece a Deus cessa de falar e sua mente se torna oração. Vocês se lembram da aula que nós tivemos essa semana? Que a gente só falou, leu muito pouco, e falava justamente que quando a gente chega no mistério, não há o que falar. As palavras humanas, a mente humana não dão conta, e que o mistério ele tinha que ser mergulhado, e que não adiantava explicar o mar. Nós tínhamos que mergulhar no mar. Então, toda a mística é expressa como silêncio. É a palavra que conseguiram chegar mais perto, mas é uma palavra que também é incompleta, porque dá a ideia de silêncio físico do mundo material, ausência de som, e não é isso. É silêncio, ausência de palavras, de pensamentos, de conceitos, não porque eu quero fazer silêncio, mas porque eu não consigo falar nem definir o que é Deus. Então, eu repito, a mística é o silêncio do coração diante dos mistérios de Deus. Até Hélio falou, né? Falou que chega num ponto que não dá para falar nada, exatamente. Quem conhece a Deus cessa de falar. Se conheceu a Deus mesmo, não tem como falar, cessa de falar. Sua mente se torna oração, um estado de êxtase. Mais um, Simeão, o novo teólogo, séculos 10, 11 depois de Cristo. A mística é ver a luz incriada do Espírito e conhecer a Deus por participação, não por pensamento. Viver. Quem é iluminado pelo Espírito vê o próprio Deus habitando em si e conhece-se unido a Ele, não por fé apenas, mas por experiência. É vivido. Aqui, Simeão, novo teólogo, fala uma coisa interessante. Não por fé apenas. A fé nos leva até o encontro com Deus. Mas a união, ela é vivida. É onde a gente chega com a fé. Finalmente, São João da Cruz, século XVI, diz: mística é a sabedoria do amor. O conhecimento amoroso de Deus, que se alcança pela união com Ele. Deus é amor, mas esse amor precisa ser vivido. Todos eles falaram a mesma coisa. Então, a mística, a união com Deus, é uma coisa vivida. Então, todos eles vão falar disso. Apesar de todos eles dizerem que as palavras não explicam, todos eles vão falar disso. Essa é a experiência mística, uma espécie de êxtase. Outra palavra que nem silêncio, incompleta, mas que ajuda a gente intuir do que se trata. Eu vou continuar lendo os textos,
mas só por curiosidade, vamos dar uma passadinha aqui na nossa apostila e vamos ver que a gente tem a mística do Novo Testamento, a gente tem a mística de Paulo, a gente tem. Pronto. São Clemente de Alexandria. Olha, bastante texto. Bastante. Orígenes. Gregório de Nissa. Bastante coisa. Pseudo Dionísio Areopagita. Por que é pseudo? Depois eu explico. Padres do Deserto. Olha, muita coisa. Santo Agostinho. Isaac o Sírio. Simeão, novo teólogo. São Francisco. Mestre Eckhart e assim por diante. Só para a gente ter uma ideia, tá? Então, só nesse começo, não cheguei nem na metade. Eu já tenho vários nomes que não tinha no texto original. Não tinha mesmo. Né? E os que tinham eram abordados de uma maneira muito fraca mesmo. Então, agora vamos continuar a ler o texto na ordem certa. Muito bem. Agora fala o Joel Goldsmith, porque durante bons anos ele foi o autor principal aqui dos nossos cursos e eu traduzi mais de 20 livros e ele serviu de porta de entrada, porque realmente se não fosse ele, eu não estaria entendendo o que esses textos de hoje, dessa apostila, vão apresentar. Então, vamos ver o que é que diz o Joel Goldsmith. Cada capítulo dos livros do Caminho Infinito, que é o caminho dele, é construído em torno de passagens da Bíblia. Então, se alguém não percebeu, ele está falando. Cada capítulo dos livros de toda a obra dele é construída em torno de passagens da Bíblia. Na verdade, não sei de um único capítulo dos meus escritos que não seja desenvolvido a partir de uma ou mais passagens da Bíblia. Ele é um autor eminentemente cristão. Ele diz que todos, absolutamente todos os capítulos deles são desenvolvidos a partir de uma ou mais passagens da Bíblia. Os princípios estabelecidos nesses capítulos vieram a mim por revelação. E então descobri que eles estavam nas Escrituras. Mas lá, eles estão velados e escondidos. De forma que a massa das pessoas deste mundo realmente não sabe que a Bíblia é o livro da vida. É verdade que se chama assim, livro da vida. E todos sabem que é o livro da vida. Mas não é o livro pelo qual vivem. Joel Goldsmith. Então, o problema das escrituras é viver, não é falar e não é pensar, é viver. Então, ele disse, todo mundo sabe que chama livro da vida, mas não é o livro pela qual vivem. Tá? Então, esse é o problema. Segue-se daí, portanto, ele diz que os mistérios cristãos nas escrituras estavam velados. Então, esses grandes nomes que nós vamos ver aqui, é preciso saber ler, é preciso ver o que é que eles estão dizendo, né? E é preciso, e nesse sentido, o Joel Goldsmith abriu caminho para nós e facilitou muito, mas são pessoas assim bastante profundas, autores bastante profundos e que foram muito subestimados. Foram muito subestimados. Então, as pessoas não conhecem, não leem, não se interessam.
Elas se deslumbram por correntes orientais muito boas. Convém, inclusive, conhecer para ver uma convergência de valores, como acontece com o Taniguchi, que faz uma ponte entre o cristianismo e o budismo, isso é muito interessante. Mas tem pessoas que resolveram abraçar o exótico de outra cultura e criticar aquilo que elas não conhecem, que é o cristianismo. Elas nunca abriram um livro, para ler, estudar alguma coisa. Tudo que elas conhecem foi um cursinho de catequese para fazer a primeira comunhão com 7 anos de idade. Nunca mais voltaram para abrir um livro. Então, vem criticar. Então, há um certo deslumbramento pelo exótico, né? E esse deslumbramento pelo exótico acaba sendo também um tipo de espiritualidade diluída, fast food, não em sua origem, o budismo, o hinduísmo, mas com essa mentalidade de nova era, que tudo é exótico, tudo é pitoresco e tudo é fast food, tudo é fim de semana. Tá? Então, não há um interesse de ler algo um pouco mais profundo. Tá? Bem, então vamos lá. Introdução. Nada importa muito se não se trata de descobrir em nós o absoluto. Mestre Eckhart. Veja, eu abro, não foi o Anselmo Green, foi eu que escolhi isso. Eu abro com essa afirmação dele. Nada importa muito se não se trata de descobrir em nós o absoluto. Muito bem, então vamos ler. A vida mística é a busca definitiva de Deus. Nem é uma busca, porque não podemos buscar o que já somos. Eu falei que era a busca definitiva de Deus. Nem é busca, porque não podemos buscar o que já somos. Nem é de Deus, porque Deus não pode ser concebido como uma outra coisa do que somos nós. Mesmo que dentro de nós, dentro e fora são conceitos mentais, limitações da linguagem empregadas apenas como recurso didático. Em outras palavras, eu não posso. Não é busca porque eu já sou. Busca de Deus. Não é busca porque eu já sou. Não é de Deus porque Deus não é uma outra coisa. Mesmo que eu diga que eu estou procurando Deus dentro de mim, mas procurando Deus dentro de mim como se fosse uma pessoinha, como se fosse uma outra coisa do que eu sou. Também não é isso. Tá? E, na verdade, nem sequer existe dentro e fora, são conceitos mentais. Vamos lá. Seria melhor dizer encontrar Deus em nós mesmos. E por isso Jesus dizia: eu e meu Pai somos um. Então, seria melhor dizer encontrar Deus em nós mesmos ou simplesmente despertar. O que os místicos de todos os tempos chamaram de iluminação. Então, seria a descoberta da verdade absoluta, verdade última, que a gente tem que chegar, mas é também a verdade original, que é de onde a gente veio. E por isso mesmo Jesus dizia: eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou o Alfa e o Ômega, de onde você veio e aonde você tem que chegar. Nada menos do que isso importa. Voltamos à frase do mestre Eckhart lá em cima. Nada importa muito se não se trata de descobrir em nós o absoluto. Então, nada menos do que isso importa. Essa experiência da iluminação tem que ser vivida. Não se recebe por transmissão. Sou eu e Deus.
Bons instrutores podem apontar para ela, para essa experiência, mas não transmiti-la. Como diz o Zen, olhe para a lua, não para o dedo que aponta para a lua. Se procurarmos mestres exteriores a nós, desonramos o sagrado em nós. Então a experiência mística sou eu e Deus, não é seguir fulano. Se referimos-nos a Jesus Cristo como mestre, não é idolatria de um ser humano. Idolatria, mas é a própria consciência divina que nós somos. E nos instrui, então ele é o instrutor. E é a mesma que recebe outros nomes em outras culturas, como Krishna ou Buda. É a mesma consciência búdica, é a mesma consciência crística. Cabe dizer, no entanto, que o que entendemos por mística ocidental é, de fato, a mística cristã. Então, de acordo com o que foi dito aqui, a experiência de diversos instrutores deve ser compreendida não como receita de bolo, mas como um testemunho que nos encha de fé e coragem. Dizemos fé e coragem porque não há nada no mundo mais subversivo do que a experiência do amor verdadeiro. Amém. Então, eu estou dizendo aqui que nenhum desses autores vai dar uma receita mágica para nós. Nenhum. Eles dão testemunho que nos enche de fé e coragem para a gente se lançar no abismo em direção a Deus. Muito bem. Então, essa é a proposta do misticismo ocidental. Realmente todos nós aqui já estamos acostumados, porque não é realmente uma coisa nova, né? É o que a gente tem estudado o tempo todo. A começar do Joel Goldsmith, que disse que nunca escreveu alguma coisa que não fosse em cima, né, da Bíblia. Bem, então vamos lá. A mística ocidental. A mística que, nos primórdios do iluminismo, entre os séculos 17 e 18, passou a ser considerada como um caminho irracional e suspeito, hoje volta a ser incessantemente buscada por muitas pessoas que veem nela não só o caminho para a experiência de Deus, mas também para a expansão da consciência e unificação com o cosmos. Dessa vez quem está falando é o Anselm Grün. Ele está dizendo não só o caminho para a experiência de Deus, mas também a expansão da consciência e unificação com o cosmos. Bem, sinceramente, um palavrório meio inútil, porque ele diz assim, não só experiência de Deus, isso é totalmente místico, mas também expansão da consciência e unificação com o cosmos. Ué, não é tudo a mesma coisa? Não é? A experiência de Deus, fim. Deus é tudo que existe. Bom, ele diz também uma coisa interessante, que a mística foi considerada irracional e suspeita a partir do iluminismo nos séculos 17 e 18, não foi isso que ele falou? Isso, 17 e 18. Por quê? Porque o iluminismo foi a fase em que houve uma exaltação da razão humana, da mente humana. Então, iluminismo se refere à luz, mas não é luz de Deus, é luz da razão humana. Então, foi uma época em que a razão humana, a mente humana foi elevada à condição suprema, né? E o universo deixou de ser teocêntrico para ser antropocêntrico, e depois a própria razão
ser o centro de todas as coisas. Então o iluminismo caiu, abriu as portas para um ceticismo religioso e também, quando se fala de religião e de fé, o iluminismo também provocou uma busca científica de explicar todas as coisas segundo a mente humana. Está aí o erro fundamental, porque a mente humana não pode conhecer e não pode explicar Deus. A mente humana é limitada, Deus é infinito. Nunca vai dar certo. É que nem enfiar um Boeing dentro de um Fusquinha. Mas a mentalidade iluminista era bastante arrogante e pretensiosa. E o iluminismo acabou desembocando no positivismo científico. Só é válido cientificamente aquilo que é concreto, palpável, verificável. Então, o mundo começou, a partir de então, a partir do iluminismo, séculos 17 e 18, a se voltar para um ateísmo e para um mundo sem Deus. Né? Um mundo que diz assim, não precisamos de Deus para nada. Nós explicamos tudo com a ciência. E a metáfora disso na Bíblia é a Torre de Babel, que queria alcançar o céu e o domínio de Deus. Né? E reinaremos sobre tudo. E a terra desmoronou. E depois de desmoronar, as pessoas não conseguiam mais se comunicar na mesma língua, porque a comunicação, o discurso, é a própria mente humana. Ela se fragmentou. Tá? Porque é a natureza dela, enquanto mundo fenomênico, enquanto mundo material, enquanto mundo do ego, enquanto identificação do ego. Né? Então, voltando ao texto, ele diz que no iluminismo o misticismo passou a ser um caminho irracional e suspeito. Mas agora volta intensamente, ele diz. Por quê? Porque a humanidade enfrenta um momento muito difícil. O problema do mundo é um mundo sem Deus, mas é um mundo também de uma profunda angústia e que está levando muitas pessoas, então, a buscarem um outro caminho e uma outra abordagem. Tá? Então, as pessoas, muitas delas, estão realmente buscando a espiritualidade. Mas, de uma forma muito superficial, e o próprio sistema, o próprio status quo, absorveu essa necessidade e transformou em comércio. Então, é oferecido para essas pessoas uma espiritualidade fast food, que não responde angústia nenhuma. Tá? Então, nós estamos num momento muito difícil da humanidade. Então, vamos adiante. Mas ele diz aqui, o Anselmo Grun, que as pessoas estão no movimento de busca de um misticismo original, que realmente preencha e responda, né, essa angústia existencial. Bem, vamos lá. Seja como for, a ideia da mística é pouco nítida para a maioria das pessoas, que a entendem como algo que não se limita à crença em Deus, mas que alcança a vivência de Deus. Sim, elas estão intuindo que é viver, que não é só acreditar, mas elas ainda não sabem direito. Alguns descobriram a mística em outras religiões, como o budismo, considerando-a um caminho existencial e ao mesmo tempo terapêutico. Enquanto que a religião cristã lhes parecia um tanto superficial. É engraçado, a religião cristã popular pode parecer superficial, mas transformar um caminho do budismo como um caminho existencial e ao mesmo tempo terapêutico, o problema está nesse nome terapêutico. Terapêutico, isso quer dizer então que virou um comércio. Cursos de fim de semana, como eu falei, espiritualidade, fast food, exatamente aqui está o problema. Então, caminho
existencial ou ao mesmo tempo terapêutico? Soou complicado, hein? E a religião cristã lhes parecia um tanto superficial. Claro, eles nunca abriram um livro, só conheciam o cursinho para a primeira comunhão com 7 anos de idade. Outros, porém, encontraram a plena manifestação da mística cristã por intermédio da mística oriental. E então voltaram-se para ela. Aqui já é um caminho bem mais interessante. Algumas pessoas, então, começaram a perceber, intuir a verdade na mística oriental, e então voltaram-se e perceberam que se falava a mesma coisa. Aí sim começa a ficar mais interessante. Tá? Então, outros, porém, encontraram a plena manifestação da mística cristã por intermédio da mística oriental, e então voltaram-se para ela. De certa maneira, somos nós, porque o Goldsmith tem muito da mística oriental. E com isso ele conseguiu abrir as chaves das interpretações que eram obscuras e agora a gente entende. Alguns a associam à experiência mística, alguns a associam a experiências exóticas, visões, expansão da consciência, êxtase. Alguns associam a essas coisas. Para outros, é a busca para atingir o inatingível, Deus. Mas aqui, meu caro Anselmo Grum, nós temos outro problema. Ele diz assim: para alguns, a experiência mística eles associam com experiências exóticas. Exóticas para ele. O que é exótico? Uma outra cultura? Que levou muitos a se voltarem para a mística cristã? Isso é experiência exótica? Aí ele diz assim: expansão da consciência, visões, êxtase. Coisas como o Daime. Tá, tudo bem. Mas aí ele fala assim: opa, peraí. Aí ele fala assim: olha que interessante. Para outros, é a busca para atingir o inatingível, Deus. Para outros, a experiência exótica, as visões, a expansão da consciência, o êxtase, não era para atingir o inatingível? Não era para chegar a Deus? Aonde que ele está vendo diferença? Que eu não vejo diferença nenhuma. As experiências exóticas, visões, expansão da consciência, êxtase, é a própria experiência mística. Agora, o que é que ele está querendo criticar? As substâncias, por exemplo, o Daime, aí eu aceito a crítica dele. Por quê? Porque isso é só uma ferramenta, não é o caminho. Só uma ferramenta. Para mim, até é uma ferramenta válida e boa, mas é uma ferramenta. Se você tomar a ferramenta como objetivo, como meta, você errou. Você perdeu o alvo totalmente, porque a meta era Deus. E muitos erram. Transformam a ferramenta num instrumento de prazer, vamos dizer. E aí um trabalho espiritual, em vez de buscar Deus, vira um programa legal. Você quer um programa legal? Vai na rave, não vai no trabalho espiritual. Agora, se a busca for sincera, qualquer meio, qualquer igreja, qualquer substância, qualquer daime, qualquer coisa é ferramenta, pura e simplesmente. E aí, que ele chama de experiências exóticas, visões, expansão da consciência, êxtase, não é união com Deus? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não há diferença. Agora, se é a mesma coisa e se não há diferença, aí pergunto eu. Então, esses caminhos que ele está chamando de exóticos são necessários, indispensáveis? Claro que não. A meta é Deus. Isso aí são ferramentas. Podem ser muito bom para as pessoas
para mim, num momento da minha vida, foi maravilhoso. Uma ferramenta. Nunca, nem por um segundo, eu perdi a noção de que a meta era Deus. Tá? E nunca perdi a noção de que aquilo não era em absoluto indispensável. Era só um atalho, uma ferramenta. Só. Tá? A questão sou eu e Deus. Isso é a questão mística. Eu e Deus. Mas aí ele aproveitou para colocar isso e eu achei que ficou assim um pouco preconceituoso e ele dividindo como se fossem coisas diferentes. Não são coisas diferentes. O que é êxtase? Então eu repito o que ele diz aqui. Alguns associam a experiências exóticas para ele, visões, expansão da consciência e êxtase, mas expansão da consciência e êxtase é união com Deus. Para outros, é busca para atingir o inatingível. Deus. Bom, se é para atingir o inatingível, está em contradição. Inatingível do ponto de vista humano, mas é o que nós somos. Então não é buscar para atingir, é despertar. Então volta aquele meu texto. Não é buscar, porque a gente não pode buscar o que nós já somos. E não é Deus, porque não é uma outra coisa diferente do que eu sou. Então voltamos lá no meu texto, que eu acho que eu expressei melhor. Né? A vida mística é a busca definitiva de Deus. Nem é uma busca, porque não podemos buscar o que já somos. E nem é de Deus, porque Deus não pode ser concebido como uma outra coisa do que nós somos. Tá? Bem, não nos contentamos mais em apenas crer no que dizem outras pessoas. Temos que experimentar por nós mesmos. Isso é a experiência mística. Isso é o que eu falei. Não podemos desonrar o sagrado em nós adorando o sagrado em outra pessoa. Então não nos contentamos mais em apenas crer no que dizem outras pessoas. Temos que experimentar por nós mesmos. Karl Rahner, que nós vamos estudar, nos fala de um inverno da igreja. Um período no qual se perdeu a sensação de Deus, uma distância, um obscurecimento de Deus. Em outras palavras, muita formalidade na igreja, ritual, muita formalidade e pouca essência, pouco êxtase, a palavra que ele usou, pouco arrebatamento, né? Pouco arrebatamento místico. Diz ele ainda, o Karl Rahner, o cristianismo do futuro será místico. Caso contrário, deixará de existir. Eu concordo com ele. Ou o cristianismo se volta para a verdade que ele sempre pregou, ou ele vai perdê-la. Simples assim. Nesse mundo sem Deus, ele vai perdê-la. Ele vai se apagar. Vamos adiante. Se um lado do ser humano tornou-se intensamente forte, esse lado, sem dúvida, é a razão. Lembra do iluminismo? Desde o iluminismo. Então, se um lado humano se tornou intensamente forte, esse lado, sem dúvida, é a razão. O outro lado, associado ao sentimento, deseja agora ser fortalecido. Então, a humanidade se sente infeliz, mas essa infelicidade é um sintoma de que ela precisa buscar algo mais verdadeiro. As pessoas sentem a necessidade de elevarem-se além e acima do mundo frio da razão. Elevarem-se além e acima do mundo frio da razão. Ansiamos também pelo silêncio e paz. A mística, associada à meditação,
nos leva ao próprio centro de nós mesmos, ao nosso espaço interno de silêncio, onde Deus habita. Aí retornamos a nós mesmos e encontramos nossa paz interior. Veja, ele está falando da experiência mística, mas se a gente não vive, só são mais palavras. Tá? Mas ele começa a falar da experiência mística. Ansiamos também pelo silêncio e paz. A mística associada à meditação nos leva ao próprio centro de nós mesmos, ao espaço interno de silêncio, onde Deus habita. Silêncio de explicações, tem que ser sentido, onde Deus habita. Aí retornamos a nós mesmos e encontramos nossa paz interior, ainda que o exterior esteja em guerra. Diante da solidão, um requisito necessário para a vida espiritual. Não precisa ser absoluta a vida inteira, mas tem que ter momentos. Diante da solidão, buscamos a unificação conosco mesmos, com Deus, com toda a humanidade. E também em função do medo da morte, queremos transcendê-la por uma unidade em Deus. A morte não nos pode afastar do amor de Deus. Oh, sim, mas acontece que o Cristo na cruz veio dissolver a ilusão da morte, então o caminho para se unir a Deus é o Cristo. Sim, você não precisa conceber o Cristo externo como um objeto na cruz, mas o Cristo interno, a consciência crística, o Filho de Deus que nós somos. Então a morte não pode nos afastar do amor de Deus, porque nós somos a vida de Deus. Temos ainda um desejo pela liberdade. Os místicos sempre foram livres. A experiência da contemplação, os místicos são sempre contemplativos, sempre conduz à liberdade interna. Contemplar é algo que posso e devo fazer por mim mesmo. Sou eu quem gera a minha própria experiência. E isso é liberdade. Quer dizer que eu sou liberto. Eu não dependo de nenhum instrutor, a não ser o instrutor verdadeiro que está dentro de mim, dentro entre aspas, que é quem eu sou, que é o Cristo. E isso me faz livre perante o mundo. Eles podem me acorrentar, eles podem me prender, mas eles estão prendendo a matéria, porque o espírito é absolutamente livre. Todos nós podemos vivenciar Deus, tornando-nos místicos. Voltar para a casa do Pai. Todos nós podemos vivenciar Deus. É a única coisa que nos resta. Todos nós podemos vivenciar Deus, tornando-nos místicos, libertando-nos do conceito de mistério, segundo o qual somente os altamente abençoados poderiam tornar-se místicos. Aqui ele também está falando uma outra coisa, é o que eu falo, saber ler nas entrelinhas. Ele está dizendo que nós podemos ser místicos, podemos voltar para a casa do Pai e a gente pode se livrar do conceito de mistério. Conceito de mistério dessas ordens iniciáticas, tá? Segundo o qual só os altamente abençoados poderiam tornar-se místicos. Essa foi a crítica que a Igreja Católica, nos seus primórdios, porque depois a Igreja descambou um pouco. A crítica que os primeiros padres da Igreja, que são os melhores, fizeram para o gnosticismo. O gnosticismo estava muito ligado a correntes místicas, na época, ordens iniciáticas. Muitas vezes importadas da Índia, do Egito, porque parece que não, que o transporte não tinha avião, etc., mas a antiguidade interagia muito. Os povos interagiam muito entre si. Eu acho isso bem misterioso, mas enfim,
Tá? Então, pela gnose, a gente aprendia que só assim os iniciados eram os escolhidos e passavam a ser diferentes da humanidade. Né? Então a humanidade ficava num certo nível desprezível. Por exemplo, no Egito tinha a casta dos sacerdotes e da realeza. Eram todos iniciados. Mas só eles. Então todo o conhecimento espiritual era deles. Então, a igreja depois errou muito por se associar ao poder político. É uma igreja pecadora, é claro. Mas a doutrina do Cristo sempre foi para todos. Então, retornar à casa do Pai é o único destino possível para qualquer ser humano. Qualquer um. A salvação é para todos. O sol de Deus bate, né, no jardim do justo e do injusto. A chuva de Deus cai no telhado do justo e do pecador. A graça de Deus está disponível a todos. Tudo é uma questão de se abrir para a graça e não de ele escolher quem ele vai agraciar. Então não tem favoritos, Deus não tem favoritos. Né? E essas ordens todas, elas estabeleciam uma diferença. Então, Filipe de Lyon, que nós vamos estudar bem no fim da apostila, dizia isso: essas ordens não fazem nada a não ser por elas mesmas. E não é esse o amor de Deus, não é esse o amor cristão, não é essa a experiência do amor. E, portanto, não é essa a experiência mística autêntica, que é um êxtase e um arrebatamento de amor. Vamos ver se agora melhora. Então, o Anselmo Grun termina falando que a experiência mística não está reservada para uns escolhidos. Tá? É um movimento de nós para Deus e não de Deus para nós. Deus nunca se ausentou. Deus não sai para tomar um café na esquina. Ele é onipresente. Agora, quantos de nós sente realmente a presença divina? E só falar e pensar não é presença. É conceito. Né? Então, quantos de nós realmente sente a presença divina? Não estou falando isso para nós, não. Eu tenho certeza que nós estamos dedicando e ouvindo tudo isso é porque nós estamos abertos à experiência divina. Mas mesmo assim, os apelos do mundo são muito fortes. Então, durante o dia, a gente esquece muito de Deus. Mas a gente está aqui de noite. É sinal de que tem uma semente viva e que está sendo regada, que está brotando. Né? Então é o que eu falo. O mais difícil, que era escolher a volta para a casa do Pai, nós já fizemos. Agora o caminho é longo. Mas Deus é eterno, Deus não está preocupado com isso. Tá? Então a gente também não precisa se preocupar. Só caminhar com amor e boa vontade. Essa é a experiência mística. Mas acreditar no sentido da vida. Qual é o sentido da vida? É exatamente o que as pessoas e que o mundo não têm. Qual é o sentido da vida? Não tem sentido. Porque o sentido é amar. Mas o mundo não quer se abrir para isso. Vai se abrir para isso. Porque é o destino de todo ser humano. Não é? Só que o nosso tempo é agora, o único tempo de Deus que existe é agora. Isso é um conceito místico também. Bem, então, a gente pode começar aqui, porque ainda tem um tempinho pequeno, mas tem. Vamos começar
com a mística do Novo Testamento. Claro que não é muito atrativo, porque é o que a gente já estuda há muito tempo. Para nós era mais atrativo entrar nos autores mesmo. Tá? Mas, passada uma introduçãozinha do Evangelho de Paulo, o primeiro que nós vamos pegar é Clemente de Alexandria, que é incrível. Então, é rapidinho. Rapidinho nós estamos em Clemente e Orígenes. Orígenes, um dos maiores de todos. Então, já já a gente está nos autores. Mas vamos fazer uma introdução passando pelo Novo Testamento por Paulo. Porque tudo que eles dizem depois é em cima do Novo Testamento. Então vamos lá. A mística do Novo Testamento. A história da mística no cristianismo começa com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o paradigma. Paradigma quer dizer exemplo. Jesus é o paradigma do homem místico. Ele realiza Deus em si. Porém, uma sociedade de tendência acentuadamente materialista, desde o iluminismo. Porém, uma sociedade de tendência acentuadamente materialista, influenciada ainda pelo iluminismo e pelo positivismo científico, vê em Jesus, no máximo, um irmão mais velho, um tanto melhorado, que atingiu a iluminação. Mas o autêntico místico vê em Jesus a própria consciência divina manifestada. E o termo correto nem é manifestada, mas sim revelada. De modo que o místico verdadeiro acaba por não ver diferença entre o Cristo e Jesus. Mas só o místico verdadeiro desperto acaba por não ver diferença entre o Cristo e Jesus, uma só realidade. De fato, todos os grandes místicos, especialmente os orientais, afirmam que a nossa verdadeira natureza é divina. É verdadeiramente o eu sou. Todos nós. Mas então, quando se fala de Jesus, diz-se que ele é apenas um homem que se iluminou. Mas de nós dizia, eu sou Deus. São flagrantes contradições de uma sociedade que se pretende científica. Jesus veio, portanto, como consciência divina, manifestada e revelada, para revelar o Cristo em nós. É isso que ele veio fazer. A própria consciência divina se revelou como Jesus para revelar o Cristo em nós. E uma vez revelado e desperto o Cristo em nós, já não há mais diferença entre Jesus e Cristo. Então, coisas que Jesus diz. Eis que o reino de Deus está dentro de vós. Em Lucas. Eu e o Pai somos um. João. Vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Paulo, na carta aos Gálatas. Bom, muito bem, ainda mais um pouquinho. Evangelhos. O Evangelho de Mateus expressa claramente que Jesus pretende guiar-nos à experiência de Deus como Pai, mas experiência mística, que se manifesta também numa nova atitude, da qual Jesus fala quando apresenta a sua doutrina no Sermão da Montanha. Então, ele está propondo uma nova atitude que nos conduz à experiência mística. Esta doutrina expressa na sequência: ouviste dos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus propõe, então, uma profunda e ampla reforma de todas as nossas relações, baseadas na verdade de que somos uma só consciência. É isso que ele está propondo no Sermão da Montanha, e muita pouca gente percebe. Todas as nossas relações baseadas na verdade de que somos uma só consciência.
E essa é a verdadeira razão para se amar ao próximo como a si mesmo, pois eu sou esse próximo. Que pena, tão pouco compreendido. No intuito de revelar essa verdadeira natureza, o Evangelho de Lucas narra então o retorno do filho pródigo à casa do pai, que nada mais é do que o retorno à nossa verdadeira natureza. A consciência de que nós somos um com o Pai. Então, voltar para a casa do Pai é voltar à verdade que eu sou. Em uma passagem anterior, Lucas narra como Zacarias foi obrigado pelo arcanjo Gabriel a mergulhar no silêncio de si mesmo, não falar, para que alcançasse uma compreensão mais profunda do que estava acontecendo. Ele se recusava a entender, então o arcanjo Gabriel disse: então você vai ficar sem falar. No meu entender, não para castigar, mas para que ele mergulhasse dentro de si, para entender o que estava acontecendo. Esse evangelho de Lucas nos mostra que Jesus veio caminhar na terra com os homens, lembrando-os de sua essência divina. Assim, para ele, não há excluídos. Eis mais uma razão, mais uma vez, a verdadeira razão de amarmos ao próximo. Não há excluídos para Deus. Simplesmente isso, não há excluídos. E, finalmente, nós vamos falar do Evangelho de João. O início do capítulo 1 do Evangelho de João nos revela que o verbo Logos é Deus. Logos é o Cristo, é Deus, desde sempre. O verbo é Jesus Cristo. E João surpreendentemente nos informa que Cristo é o Deus Criador. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, o Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então, é espantoso como as pessoas leem isso e não percebem, não pensam. João já logo de cara está dizendo: o Criador é Jesus Cristo. Uma afirmação estrondosa. Bem, está caindo o aviso, vai cair. Agradeço por estar iniciando aqui um trabalho de novo, renovado, uma postura completamente diferente. E semana que vem a gente está aqui de novo. Tá bom? Um bom descanso a todos. Muito obrigado. Boa noite e obrigado. Boa noite. Boa noite.